Simplificar a vida nem sempre tem a ver com o que você faz. Otimizar e simplificar a vida muitas vezes tem muito mais a ver com as coisas que você intencionalmente decide não fazer. Em alguns cruzamentos da vida, eu tive que decidir ativamente e dizer não para certas coisas. E é claro que, em algumas oportunidades, eu disse não para coisas consideradas ruins. Mas o mais difícil para mim foi ter que dizer não a coisas consideradas boas em prol de outras mais importantes. Em muitos casos, uma vida caótica, uma vida complexa, pode ser resultado da passividade com a vida, de não conseguir ser ativo e decidir, de não conseguir dizer não, mesmo sabendo, lá no fundo, que essa seria a decisão correta. Porque, é claro, principalmente na nossa cultura, é preciso ter coragem para dizer não. Otimizar e simplificar a vida muitas vezes não tem a ver com o que você adiciona a ela. Tem a ver com saber o que é necessário remover. Tem a ver com saber o que é seu, o que é para você. E o que vem de fora, aquilo que é puramente uma pressão social, um trauma ou até mesmo uma crença implantada que você nunca questionou. Por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que eu tive que desistir, que eu tive que abandonar, mesmo parecendo loucura às vezes na visão de outras pessoas, mas que foram coisas decisivas para que eu pudesse criar uma vida mais intencional e significativa ao longo dos anos. Mas antes de eu contar as minhas coisas, eu já estou muito curioso para saber as coisas que você desistiu para simplificar a tua vida. Comenta aí porque a tua experiência pode ajudar outras pessoas, coisa que sempre acontece aqui nos vídeos. E também porque eu tô bem curioso para saber. Expandir indefinidamente. Por volta de 2015, eu decidi abrir uma agência de publicidade. Só que sem nada de dinheiro, sozinho e ainda tendo um emprego CLT. E quando você fala assim, eu abri uma agência, parece algo chique até. Mas a verdade é que não foi nada glamouroso. Na verdade, eu comecei a fazer trabalhos de design gráfico no meu quarto mesmo, na casa dos meus pais. Com um notebook das Casas Bahia, bem velho e bem lento, geralmente de madrugada ou à noite ou nos fins de semana, e ganhando uma mixaria. Mas eu queria ter o meu próprio negócio, sabe? Lá no fundo, eu sentia que era isso que eu deveria fazer e foi o que eu fiz. E uns 5 anos depois, isso já em 2020, as coisas finalmente estavam dando certo, aquilo estava se tornando o nosso meio de vida. E eu falo nosso porque nessa época aí a minha noiva já estava comigo há alguns anos nessa. Então ali naquele momento eu tive que dizer não a um bom emprego CLT para poder me dedicar a isso, sabe? Me dedicar somente ao meu próprio negócio, coisa que eu senti que era um bonde que estava passando e que eu tinha que dar esse salto de coragem e pegar esse bonde, porque eu não sabia se eu teria essa oportunidade outra vez. E aí que vem a questão desse tópico aqui, porque nesse momento a gente tinha duas opções. Focar no tipo de trabalho que a gente sempre se identificou, gostou de fazer e que era saudável para nós, que no caso era continuar focando em design gráfico para marcas, principalmente criação de identidade visual, um trabalho que era bem personalizado para cada cliente, para cada empresa e em que a gente focava muito mais em entregar qualidade do que quantidade. Ou a gente podia expandir para a área de marketing, redes sociais, tráfego pago, coisa que a gente nunca se identificou. E é claro que esse segundo era o caminho que daria mais grana para a gente. A gente poderia contratar a gente poderia expandir. Com a base de clientes que a gente já tinha, era com certeza uma boa decisão no sentido monetário. Mas alguma coisa dizia que esse não era o caminho para mim, que aquilo ali ia sugar minha alma. E assim, sendo bem sincero, eu ainda não fiquei rico. Na minha família, ninguém nunca foi rico. Então, eu não sei o que é ter dinheiro de verdade, né? De ter milhões de reais disponíveis. Mas falando nas minhas proporções, na minha realidade, o dinheiro ele nunca foi um fim para mim. Eu nunca tratei ele como um fim em si mesmo. Ou seja, eu nunca coloquei o dinheiro como a única coisa a se perseguir. Eu sempre enxerguei o dinheiro como um meio para eu ter uma vida melhor, um meio para eu dar mais qualidade de vida para as pessoas que eu amo e para mim mesmo também, um meio para obter conforto, um meio para facilitar a vida. Dinheiro é uma coisa muito boa, eu gosto de dinheiro e com certeza eu trabalho para ter mais dinheiro sim, mas uma coisa é clara, eu não comprometo toda a minha paz em prol de dinheiro a mais. Meu objetivo sempre foi construir mais saúde financeira sem ferir os meus princípios, sem que isso custe as coisas que mais importam para mim. No momento eu prefiro manter uma vida boa, em que eu tenho qualidade de vida e não sacrificar coisas importantíssimas para mim para ter mais dinheiro. Porque justamente eu não quero expandir indefinidamente.
Eu não quero expandir sem critério nenhum. Eu quero continuar fazendo isso de forma intencional, criando uma vida que faça sentido. Uma vida em que eu acredito e que eu tô sendo sincero, que eu tô sendo verdadeiro comigo mesmo. E por isso, expandir indefinidamente é algo que eu desisti de fazer. Eu prefiro expandir com consciência de maneira intencional. Inclusive, foi justamente eu ter tomado essas decisões conscientes que possibilitou que eu criasse esse canal que você está assistindo. Que hoje é muito importante para mim, tanto financeiramente quanto na parte de realização pessoal. Mas para poder construir isso, eu tive que dizer não a oportunidades. E eu continuo fazendo isso. Quando você começa a ser bem entre aspas, influencer, o que não falta é oportunidades duvidosas aí que batem na porta da gente. Oportunidades de ganhar um bom dinheiro, mas que muitas vezes não estão alinhadas com o que eu acredito, com os meus valores. E é exatamente por isso que eu sou extremamente seletivo com o que eu anuncio aqui no canal. Eu só trago para vocês aquilo que eu realmente acredito. Todo o trabalho que eu faço aqui é muito intencional e alinhado com esses meus princípios. Um exemplo que vocês sempre estão vendo aqui é a Insider Store, que é uma marca parceira aqui do canal já desde 2021, para você ter uma ideia. São 3 anos falando não só de um produto que eu acredito, que eu gosto, mas sim que eu testo e que eu provo no dia a dia ao longo dos anos e que realmente entrega o que promete. Para quem não conhece, a Insider é uma marca que faz roupas feitas para durar, com foco em tecnologias que facilitam a vida e na sustentabilidade também. E uma coisa que é bom esclarecer, porque às vezes as pessoas comentam, uma camiseta mais de R$100, E de fato, uma camiseta da Insider custa um pouco mais do que uma camiseta comum. Mas pensa bem, você está comparando a Tech T-shirt, que é uma camiseta que dura vários anos, que não desbota, que não perde o caimento, com uma camiseta comum que em, poucas lavagens, pouquíssimos meses, ela já está desbotada, já está perdendo caimento, já está com cara de camiseta velha. Eu mesmo sempre mostro essa camiseta aqui de 2021, essa Tech T-shirt aqui de 3 anos de uso, e ainda tem cara de nova. Então, por aí, você já entende que ela acaba compensando muito mais. Enquanto você compra uma só dessas aqui, quantas dessas camisetas normais você tem que comprar para continuar tendo uma camiseta com cara de nova? Porque preço por si só, preço sozinho, ele não diz muita coisa. Se a gente fala em custo-benefício, a Tech T-shirt tem um custo-benefício muito maior do que se comparado a uma camiseta comum de algodão. Então, cara, se você tem essa visão, dá uma chance, faz esse investimento e você vai ter uma camiseta com cara de nova por bastante tempo. Além dela ter tecnologia de ponta no tecido, ela é anti-odor, faz evaporação rápida do suor, você não precisa passar ela, é só colocar no corpo e sair que ela desamassa no próprio corpo. Essa daqui minha é no tamanho M, mas eu vou deixar um link no comentário fixado para você ver que lá tem um provador virtual. E aí você coloca alguns poucos dados seus lá e ele te mostra qual que é o tamanho ideal para você. E é claro que você que é inscrito ou inscrita aqui do canal tem desconto. Vou deixar aí na tela o meu cupom JUNIOR12. Usando ele você ganha um descontão e ainda apoia o canal, porque é dessa maneira que a Insider sabe que você veio daqui e continua apoiando o canal. Muito obrigado, Insider, pela parceria e por fazer as roupas que são as minhas preferidas já desde 2021. Pessoas que me fazem mal. Uma coisa que eu tive que aprender na marra foi desistir de pessoas que me fazem mal. É muito louco perceber que às vezes a gente acaba priorizando os outros e nesse processo acaba sendo desrespeitoso com nós mesmos. Sabe quando, para não desagradar alguém, a gente acaba aceitando comportamentos das outras pessoas que fazem mal pra gente? Às vezes, querendo evitar um constrangimento maior, a gente permite ao outro nos constrangir. Ou a gente continua convivendo com pessoas que fazem mal pra gente só porque nos convenceram de alguma forma que a gente é obrigado a conviver com essas pessoas. Às vezes só porque é amigo, parente, ou por dependência emocional mesmo. E cara, é complicado. Eu fui educado a ser uma pessoa muito gentil, a não causar desconforto nos outros, a não incomodar nunca. E dar terapia, pra desconstruir isso, e graças a Deus eu tô me tratando e conseguindo me livrar de tudo isso. E se você é assim também, você sabe como é difícil de lidar com pessoas que fazem mal pra gente. Ou pessoas que incomodam, que deixam a gente desconfortável. Às vezes você esquece que se a pessoa te deixou desconfortável, você automaticamente ganha o direito de deixá-la desconfortável também. Aprender a não engolir sapo porque você quer respeitar a pessoa, mas e o desrespeito que ela tá fazendo com você? Esse tipo de pessoa acostuma a ser assim e ninguém coloca elas no lugar. Você conseguir deixar uma pessoa desconfortável nesse caso pode até ser didático. E nem que não seja, pelo menos você se protege, você demonstra pra pessoa que você tem limites. Porque você mostra pra ela com clareza que ela tá cruzando teus limites. E assim, depois de muita terapia, eu consegui me entender, eu consegui me resolver melhor com isso. De entender que eu posso me defender, que eu posso
manter distância das pessoas que me fazem mal. Que eu posso sim deixar de frequentar lugares que tem pessoas que me fazem mal, deixar de frequentar lugares que me fazem mal, porque eu não sou obrigado. E eu me permito priorizar eu mesmo. Eu me permito priorizar a minha paz. Faculdade. Eu já comecei 2 faculdades, não terminei nenhuma delas. E como eu sou de uma cidade relativamente pequena e eu não tinha grana para pagar uma faculdade particular, eu não tinha muitas opções, vamos dizer assim. Então eu cursei 3 anos de administração de empresas e 2 anos de história, de licenciatura em história. E essa segunda, especialmente, eu tive que desistir para simplificar a minha vida. Na época em questão, eu já tinha meu negócio e ainda trabalhava CLT e fazia faculdade, né? Eu realmente não sei como que eu dava conta de tudo isso. Na verdade eu sei, né? Eu dormia bem pouco e praticamente não tinha fim de semana. Como meu negócio próprio no começo era uma aposta, né? Algo que eu achava que podia dar certo, mas que assim, nada garantido. Eu fazia faculdade porque eu gostava, porque é uma faculdade que eu queria fazer, e também porque me dava uma profissão, poderia ser um plano B. E eu tinha vontade na época de ser professor, né? O que foi mudando com o tempo, né? Hoje eu não tenho mais. E chegou um momento ali, bem no início do 3º ano, em que ou eu continuava fazendo essa faculdade ou eu tocava o meu negócio. Os dois não podiam mais coexistir porque um estava atrapalhando o outro. E como, né, o trabalho começou a dar certo, eu senti que a minha bússola ali ele virou totalmente pro design. Eu ia para as aulas e me sentia deslocado já. Sentia que não era o lugar para eu continuar estando. Frequentar a área começou a ser um peso porque eu sentia muito que eu tava perdendo tempo, sabe? Apesar de ter sido um curso muito interessante, que eu tava gostando bastante. E sabe, para os meus pais, na verdade, principalmente para minha mãe, ela sempre sonhou que eu fizesse faculdade. E eu imagino que isso seja porque ela é daquela geração ou daquele contexto que queria muito ter feito uma faculdade, mas não teve condições, mas não conseguiu fazer isso. E que principalmente acredita que a faculdade é uma solução, a faculdade é emprego certo, coisa que já não é mais verdade. A não ser para algumas áreas, mas em muitas áreas a faculdade não é garantia de nada. Na verdade, em pouquíssimas áreas ela é uma garantia. E é claro que eu não vou defender aqui aquela baboseira lá de não faça a faculdade. Mesmo porque esse vídeo aqui é sobre coisas que eu abandonei para simplificar minha vida. E não coisas que eu acho que todo mundo deveria abandonar, porque quem sou eu para opinar na tua vida? Mas enfim, para minha alegria, hoje as minhas principais fontes de renda não tem nada a ver com nenhuma dessas faculdades. E eu não vou dizer que foi perda de tempo, porque não foi mesmo. Eu tive experiências muito da hora. Eu vivi coisas que me fizeram crescer como pessoa. Conheci bastante gente da hora também, fiz amizades. O ambiente da faculdade é um ambiente legal para você conhecer gente, né? Mas felizmente chegou no ponto em que a faculdade se tornou algo que eu teria que desistir para focar no que importava para mim naquele momento. O que não quer dizer que eu nunca mais pense em fazer uma faculdade na vida. Para ser sincero, eu sinto vontade de cursar psicologia. Tenho essa vontade dentro de mim, né? Eu sinto uma afinidade com psicologia. E essa vontade aumentou muito quando eu comecei a fazer terapia. Eu entendi a magnitude e a importância desse trabalho e eu sinto que eu gostaria muito de fazer ele. Mas infelizmente no momento está fora da minha realidade. Tanto de tempo e prioridades, quanto questão de grana mesmo, porque você já viu como é caro fazer uma faculdade dessas? Mas assim, quem sabe um dia, né? Nunca digo nunca. Mas, hein, e aí, quais são as coisas que você desistiu para simplificar a tua vida? Ou sei lá, quais foram as decisões que você tomou que as pessoas foram contra, mas que você sabia que era o melhor para você? Comenta aí que eu tô muito curioso para saber, eu gosto de conhecer a realidade de vocês. E pera aí que eu queria te pedir uma ajuda também. Coisa fácil. Clica no link da Insider no comentário. Sabia que só de clicar, só de entrar no site para conhecer, você já me ajuda muito. E se você usar o meu cupom Junior12 lá quando for comprar, nem se fala, tá bom? Obrigado, viu? E bom, você é muito gente boa, mas eu tô indo para lá. Falou! Back down.